Opa, e aí, bom demais? Bora falar um pouquinho mais de Portainer? Última aula a gente viu um pouquinho de configuração, rodou um container ou outro ali, uma coisinha ou outra, né? Mas o Portainer é uma aplicação muito grande, muito complexa, tem muitas integrações e hoje a gente vai explorar um versionamento de stack, tá joia? Bom, se você não me conhece, meu nome é Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao canal e bora pro vídeo então. Bora pro código aqui. Eu tô com o Portainer rodando numa VM local, tá joia? Mas você poderia utilizar um VPS aí de alguma empresa. Eu recomendo fortemente a Hostinger, tá joia? Já mostrei no vídeo anterior ali que eu utilizo a Hostinger no meu dia a dia. É uma empresa excelente, o suporte deles é muito bom. Na última renovação já renovei para mais 2 anos, já tô querendo já pegar mais um VPS, mas fazer um projetinho aí, é outro assunto. Eu tô construindo também aqui um home server aqui, eu quero integrar no VPS deles lá, fazer umas conexões. Vai ter bastante conteúdo aí pra gente conversar também. E se você quiser contratar os serviços da Hostinger aí, eu tô deixando aqui embaixo o link com um cupomzinho de 20% de desconto, hein? Muito top, vale muito a pena. Você vai economizar bastante, seja para VPS, para hospedagem compartilhada, compra de domínios e etc. Tá joia? Já mostrei bastante coisa nos vídeos anteriores. Qualquer coisa, volta lá que tem bastante recurso do painel da Hosting, tá joia? E voltando aqui, eu tô rodando na verdade uma VM dentro do VirtualBox, tá joia? Construí aqui uma VM com Ubuntu 24.04, 4 GB de RAM, 4 núcleos e 16 GB, né? 15 GB aqui de disco, tá joia? Mais do que suficiente para o nosso exemplo aqui, tá? Essa VM tá rodando aqui, mas eu não vou operar direto nela, eu sempre deixo ela minimizada aqui e opero pelo CMD, pelo terminal, pelo PowerShell ou o que você estiver utilizando aí, tá joia? Via SSH, né? Já conectei nela aqui, a gente tá vendo que tá em uso 22% do disco e tudo mais aqui. Se eu fizer um htop, a gente consegue ver que a utilização dela tá muito baixa porque não tem nada rodando, né? O que eu tenho rodando nela aqui na verdade? Somente o Docker com o Portainer, tá bem? O único container aqui que está rodando é o Portainer, tá? Ele está rodando na porta 9000 ou 9443 para HTTPS. Bom, bora lá então, né? Tô no Portainer aqui. Fazer login nele. Opa, se eu acertar a senha também é bom, né? Beleza. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Só existe uma stack que na verdade é a própria stack que está rodando o Portainer, né? Que stack é essa? Eu sempre crio aquela pastinha /docker, né, lá na raiz, né? Então vamos entrar nela aqui para a gente ver. A gente tem aqui ó, o Docker Compose e um volume, né, que tem o conteúdo ali do Portainer, né? Então se eu fizer aqui um cat no Docker Compose, a gente vai ver que é um serviço do Portainer que está ali configurado, né? O restart dele, o volume que foi mapeado para armazenar os arquivos do Portainer, né? As portas, a rede, as labels aqui estão comentadas, na verdade, né? Com essa tralha aqui. É porque eu peguei o exemplo lá do meu Gist, né? Só copiei e colei aqui, configurei o log dele para fazer rotação de no máximo 3 arquivos com 10 MB cada um. Isso aqui é importante porque ao longo do tempo você vai ver que o seu consumo de disco vai aumentando muito e na verdade é tudo log de container, tá joia? O Docker vai mantendo ali o log dos containers ali, das aplicações que você está rodando, né? Então a gente consegue configurar, fazer uma rotação aqui de no máximo 3 arquivos e eu coloco aqui no máximo 30 MB. Se eu precisar de log, se for algo muito importante para mim na aplicação, o que sempre é importante, né? Mas eu quiser um histórico maior e tudo mais, aí o ideal é você configurar uma ferramenta de log, né? Seja um Elasticsearch com Kibana ou até mesmo um sec, né? Beleza. Então a nossa stack está configurada aqui. Vamos criar uma nova stack, né? Só para a gente explorar esses recursos. Vou chamar aqui de Hello World, beleza? Vou criar aqui, vai ter um services no arquivo. Esse aqui é um compose, né, pessoal? Então, vou chamar de app, posso dar o nome que eu quiser, image, hello world. Gilberto, de onde que você tirou esse hello world? Isso aqui, no caso, é uma imagem, né, que vai rodar um projetinho hello world, né? Quando você roda ali o Docker a primeira vez, você constrói, a gente sempre testa com essa imagem, com esse hello world. Seria a mesma coisa de dar um Docker run ali e tudo mais, só que eu quero ver como que o Portainer armazena esses arquivos, quero mostrar para vocês, né? Tá vendo aqui que na criação da stack a gente tem a opção de Web Editor, Upload, Repository e Custom Template. Esses caras aqui, na verdade, o Web Editor seria o que eu estou construindo aqui agora, né? Criando aqui um Docker Compose e tudo mais. Eu poderia fazer um upload de um Docker Compose, poderia linkar num repositório do GitHub, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, tá joia?
ou utilizar um template que já existe, ou o meu próprio template, eu poderia criar um template aqui, que na verdade o template ele é um Docker Compose, tá joia? Mas eu quero mostrar para vocês primeiro o Web Editor aqui, como que funciona. Não vou construir nenhuma variável de ambiente, nada do tipo, só vou dar um deploy aqui e beleza, né? Vamos aguardar, ela está fazendo o pull das layers lá, das camadas, né? Pronto, criou aqui o Hello World. Provavelmente esse container nem está rodando, né? Ele já fechou, porque ele só exibe um texto Hello World e acabou, não faz mais nada, né? Se a gente olhar aqui o log desse container, né? Cadê os logs aqui dele? Justamente isso, olha lá, Hello from Docker, né? Dá um zoom aqui para ajudar. Hello from Docker, blá blá blá, dá toda uma explicação. Então esse aqui é o log do container, né? É só para falar que está rodando, é só isso. Mas se a gente olhar lá na máquina, né, a gente tem aqui a pastinha do Portainer. Então vamos entrar aqui no Portainer. Lá dentro a gente tem uma pastinha data, cd data. E a gente tem uma pastinha aqui, ó, Compose, né, que é onde o Portainer armazena as stacks, tá? Já é aqueles arquivos ali que a gente acabou de criar, né? Eu vou invocar aqui o sudo-su, o superusuário, na verdade, né? Porque aquela pasta é protegida. Então, cd compose e tenho 1. Esse 1 é o que? É o ID da minha stack. Não? Se eu vier aqui na stack aqui, ó, do Hello World que eu criei, a gente olhar aqui em cima, ó, na barrinha lá, o ID dela é 1. Então, a gente consegue ver, né, aqui, ó, cd1. Olha lá, existe um Docker Compose YAML lá dentro da pastinha. Se a gente fizer um cat aqui no Docker Compose YAML, a gente vai ver que tem exatamente, olha lá, services, app, image, hello world. Acabou aqui que ficou junto, né? Porque não deu quebra de linha. Vamos editar aqui ela então, só para vocês verem aqui. Vou dar uma quebra de linha aqui depois da terceira linha, né? Vou dar um update da stack. Update. Beleza, já foi. E aí se eu pedir aqui novamente o cat desse cara, pronto, agora tá certinho, né? Services, app, image, hello world. O que isso significa, né? Construir a minha stack, já configurei todo o meu ambiente, blá blá blá. Imagina que aconteceu um incidente, sua VM foi destruída, ou o seu Portainer, você foi fazer o update dele, foi fazer uma atualização aqui, quebrou tudo, você foi trocar da versão Community para Enterprise, para Business, alguma coisa assim, quebrou tudo, perdeu o Portainer. E aí? Imagina que essa pasta se perdeu, você acabou de perder todo o seu ambiente, tá? Isso é um problema absurdo. Já passei por isso, aprendi muito com os meus erros, né? E aí o que existe, né, no Portainer aqui? Ele tem um recurso, deixa eu achar aqui, que seria um recurso de backup, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Se a gente vier no Settings aqui, General, onde que tá isso, Gilberto? Você tem que entrar no seu environment ali, vai lá no Settings, General, e vai rolar lá para baixo, que vai existir aqui um Backup Portainer, tá? Você pode baixar um arquivo de backup, ou se você tiver numa versão business do Portainer, você consegue schedular aqui, né, agendar uma tarefa diária para ele fazer backup num S3, né, num Amazon S3, no AWS S3, né, ou algum serviço de storage que você tenha, tá bem? E aí você consegue configurar aqui os access keys, secret, a region e tudo mais, né? No nosso caso, eu teria que, basicamente, toda vez que eu faço uma configuração aqui no Portainer, eu teria que ir lá e fazer um download do backup, tá vendo? Ele até reclama que o arquivo não é seguro, porque ele é um tar.gz e tudo mais, né? Mas esse arquivo, basicamente, ele vai ter toda a configuração do seu ambiente. E aí, aquela coisa, se você fez uma alteração importante que quebrou o seu ambiente, você poderia simplesmente rodar o Portainer naquela versão, que é compatível, e restaurar o backup. Como que eu restauro o backup, Gilberto? Quando você sobe um Portainer do zero, novo, limpo, sem dado nenhum, ele te dá a opção lá embaixo, restaurar a partir de um arquivo, né? Então você consegue, na tela de login ali mesmo, onde ele manda se criar o usuário a primeira vez, tá? Assim, não é o melhor dos mundos, tá joia? Porque você pode ter problemas nessa importação aí, e o ideal seria a gente já ter um versionamento, até porque é o seguinte, não é só de backup que a gente está falando, né? Imagina que você tem um serviço rodando, ou melhor, vários serviços rodando numa máquina, e você tem várias pessoas que acessam aquela máquina, né? Você tem 2, 3 devs ali que estão usando aquele ambiente. Se você tem as stacks aqui dentro do Portainer, você consegue controlar o acesso, né? De quem pode e quem não pode. Geralmente, o que acontece é que a gente dá o acesso para todo mundo ali naquela stack, naquela pasta, né? E todo mundo pode modificar.
O problema é que você não tem um versionamento, né? Você não sabe, aqui, você sabe quem que fez a última alteração, né, no updated aqui, mas você não consegue voltar versão, você não consegue gerenciar ali 2, 3 versões da mesma aplicação, né? Isso é um ponto problemático. Então o que a gente vai fazer? Vamos versionar esse cara, né? Vamos criar aqui no GitHub, né? Se você não está acostumado, sugiro que se acostume ao GitHub, né? Esse aqui é o meu GitHub. Vamos criar aqui um repositório. E vai ser um repositório privado, por favor, tá? Porque você não quer expor as configurações do seu ambiente ali para um repositório, né, para o mundo, digamos assim. Vamos dar um nome aqui. Docker local. Beleza? Não preciso botar descrição, não preciso preencher mais nada aqui. Vou deixar dar um readme aqui só para ter algum arquivo lá, tá bem? Vou criar esse repositório. Beleza, está criado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar ponto aqui no meu teclado, ou você pode ali no Code abrir no VS Code Online, né? Ele vai abrir um VS Code Web pra gente aqui, né? Excelente. O que a gente vai fazer então? Vamos criar uma pastinha aqui. Vou chamar de apps, melhor, né? E lá dentro dessa pastinha eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de Hello World. Dentro dessa pasta, eu vou criar um docker-compose.yaml. Beleza, Gilberto, por que você fez uma pasta dentro de outra pasta e tudo mais? Porque imagina que eu tenho um sistema, eu estou rodando um container que tem vários arquivos de configuração, não só um Docker Compose. Eu posso pegar todos esses arquivos de configuração e versionar eles também, né? Lembra lá do Traffic, né? Que tem aquele traffic.toml, trafficdynamic.toml, né? Então você consegue colocar todos aqueles arquivos lá dentro. E por que eu criei uma pastinha apps? Porque eu poderia ter uma pastinha aqui de observabilidade. Sei lá, eu posso ter log, eu posso rodar uma aplicação de log que concentra o log de todos os meus outros softwares, né, todos os meus outros containers naquele log. E é o que eu faço na minha vida real aqui. Eu posso ter métricas, eu posso rodar um Prometheus, eu posso rodar um Grafana e tudo mais, né? E por isso que eu chamei de apps, são as aplicações finais que eu estou rodando, né? E aí eu poderia ter aqui uma pastinha chamada, vamos criar na raiz aqui, por exemplo, observability, que é observabilidade, né? É um conceito de monitoramento e tudo mais. E eu poderia ter aqui uma pastinha, por exemplo, do Prometheus, para métricas. Poderia ter dentro de observabilidade uma pastinha para o Kibana, por exemplo, ou o ELK, o Elasticsearch, né? Eu vou chamar de Kibana aqui mesmo. E aí dentro eu teria o Docker Compose de cada uma, eu teria ali os arquivos de configuração de cada uma, né? Fora o Docker Compose, por aí vai, né? Mas beleza, então eu estou aqui dentro do Docker Compose do Hello World. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aquele conteúdo lá, porque eu não sou bobo, né? Já está pronto aqui já, vou copiar e vou trazer ele para cá. Vou salvar esse arquivo. Beleza, tá salvo. E vamos commitar, né? Estou commitando direto na master aqui, tá bem? Na main no caso, né? Não é branch master, é branch main. Mas você pode commitar, sei lá, criar uma branch para cada recurso ali e tudo mais, né? Aí vai do seu gosto pelo repositório, tá joia? Vou fazer um commit aqui então, de app hello world. Commitar e puxar aqui, beleza, já está commitado, já está lá no repositório, já o arquivo já está atualizado lá no GitHub. O que eu vou fazer agora então? Eu vou deletar essa stack, tá joia? Vou remover ela aqui, porque eu não quero ela mais. Beleza, vamos criar uma nova. Vou chamar ela de hello world. Só que agora eu vou conectar ela via repositório. Aí começou a ficar interessante, hein? Todas as minhas stacks ficam fora, os arquivos de configuração. Fica lá no GitHub. E o meu portainer só roda esses caras. Muito mais interessante, muito mais amigável, né? Bom, preciso colocar o URL do meu repositório. Qual que é o URL do meu repositório? É essa aqui, ó, GitHub. Na verdade é o github.com, né? Eu estou no GitHub Dev aqui. Deixa eu duplicar esse cara. Vamos para o github.com. Beleza. Detalhe, esse repositório é privado. Então a gente vai ter que configurar um negocinho ali, tá? Mas vamos lá, vou colocar aqui a URL do repositório e tá vendo que eu não consigo atualizar aqui porque ele precisa de autenticação, né? É um repositório privado, óbvio.
No caso da autenticação do GitHub, a gente tem que configurar as credenciais, né? Ele está pedindo aqui um username e um personal access token. Username é o seu usuário do GitHub, tá? No meu caso aqui é Gilberto Toledo. Já o personal access token é um token que a gente vai gerar lá no GitHub. Nossa, Gilberto, como que eu faço? É muito fácil, tá? Lá no topo do seu GitHub, você vai clicar na sua fotinha lá, vai vir em Settings, vai rolar um pouquinho para baixo aí e vai ter a opção Developer Settings, né? Vamos lá? Não é GitHub Apps ou Auth, na verdade é um Personal Access Token e do tipo clássico. A gente tem esse Fine Grained aqui, mas ele é preview, ele está em beta ainda, nem sei se o Portainer é compatível com isso, tá? No caso a gente vai usar o token clássico aqui, tá? E para isso eu já tenho um token que eu utilizo lá no meu VPS, né, nos meus freelas, e a gente vai criar um novo token aqui, vamos criar um novo clássico. Ele me pede para me autenticar novamente, óbvio, né? Eu estou criando um token que vai dar acesso ao repositório, óbvio que ele tem que pedir de novo, né? Para que esse token é? Eu vou colocar aqui Docker Local. Tempo de expiração dele, eu posso definir 30, 60, 90 dias ou não vai expirar, vou deixar aqui que não vai expirar. O ideal, se você estiver no ambiente corporativo e tudo mais, é que você coloque, sei lá, 1 ano, pelo menos, aí, né, de expiração, mas vou deixar aqui sem expiração. E aí, olha a quantidade de coisa que a gente tem para liberar de acesso, né? Esse token, na verdade, pessoal, ele dá permissão para alguém de fora acessar a minha conta nesse repositório específico aqui e fazer modificações no repositório, né? Eu posso aqui falar que ele vai criar e ler pacotes, deletar, blá blá blá, um monte de coisa aqui. E aí a permissão que a gente vai selecionar aqui no caso é de repo, né? Porque a gente quer que ele tenha acesso a repositórios privados aqui, tá bem? Marcar o repo aqui e Generate Token. Pronto. Agora você tem que guardar esse código aqui com a sua vida, tá bem? Porque em momento algum ele vai mostrar esse código novamente. Se você perder esse token que ele gerou aqui, você vai ter que gerar um novo token e sair atualizando em todos os lugares que você criou ele. E aí um lugar que eu recomendo você armazenar, né, é copia esse token aqui e salva ele no próprio repositório aqui no seu README, né? Docker Local, eu costumo colocar aqui, ó. São 6 aspas, né? Isso, 3 e 3 aqui, a gente dá um espacinho, coloca um comentário aqui. GitHub Personal Access Token. Beleza? A gente salva ele aqui, tá? O que eu faço com esse token agora? Né? Deixa eu salvar aqui, deixa eu commitar ele primeiro, né? Antes que a gente perca. É de GitHub Patch. Beleza, commitado. Eu vou colar esse Access Token aqui, tá bem? Então, só colar, já resolve o problema já. E aí, colou o token, beleza, está pronto aqui. Vamos voltar para o repositório então, né? O repositório é esse aqui, Docker Local, que a gente configurou. Repository Reference, na verdade aqui é qual a branch que está o arquivo, né? No caso, ele está exatamente nesse caminho aqui, refs/heads/main, né? Então, refs/heads/main. Está na main, né? Porque eu comitei aqui direto na main, esse arquivo do Docker Compose, né? E o Compose Path, né? Ele está pedindo onde que está o arquivo de Compose. Na verdade, ele não está na raiz, né? Ele está dentro lá do apps hello world docker compose. Então, apps/hello-world-docker compose. Ele está lá dentro. Beleza, que ele pergunta se eu quero ficar fazendo a atualização automática e blá 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 e tudo mais. Vamos fazer um deploy aqui na stack, vamos ver se ele consegue. Conseguiu, beleza. Vamos lá no container dele agora para ver o log do container, né? Já fechou aqui, não tem problema. Mas olha, o log do container está aqui. Eu consigo exibir o timestamp, né? Para mostrar que a hora foi de agora. Não, foi. 2h12, 17h11. Beleza, bateu, é 17 menos 3, né? Aí vai dar 14, né? Aqui está em UTC, tá bem? Bom, beleza, então está configurada aqui a nossa stack, não tem muito mais o que fazer, né? Vamos configurar mais uma, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que tem de possibilidade, né? Vou chamar aqui dentro de apps, vou criar uma outra pasta, Apache. Opa, escrever certo é bom, né? Apache. Vamos criar agora aqui um docker compose.yaml, beleza.
Eu já estou com a imagem do Apache aqui. A imagem não, né? Estou com os dados da imagem aqui. O HTTPD é o Apache, ok? Você poderia rodar um Nginx, poderia rodar qualquer coisa ali, tá? Mas vou rodar só um Apache aqui, só para a gente ter uma noção do que vai rodar, tá? Vou copiar o comando e vamos montar o Compose lá, que vai ser mais fácil, né? Então, services, app, image, cadê a image? Aqui, HTTPD. Na verdade, com a versão, né? 2.4. Vamos botar ali o 2.4. O que mais que ele pede aqui? Ele bota um -dit, bota um name ali. Tem que montar a porta, né? Obviamente, então ports aqui. Vamos colocar que a porta vai ser a 8090 e lá dentro o Apache sempre roda na porta 80, né? E ele tem aqui também um volume aqui, tá, do htdocs, tá? Vamos configurar um volume aqui também. Só que aí vai ficar na pasta /docker /apache. Beleza, isso aí, 2 pontos e a pastinha do Apache lá dentro, né? E é isso. Isso aqui deveria ser o suficiente para rodar o Apache, tá bem? Tudo certo? Vamos adicionar essa stack lá agora, né? Vamos vir aqui em stack, adicionar uma stack, Apache do repositório. Qual repositório? O próprio aqui, depois eu troco ali para o .com. Beleza, vamos habilitar aqui a autenticação, Gilberto Toledo e aquele token. Então, toda hora a gente vai precisar desse token aqui, tá joia? Um detalhe é que na versão business do Portainer, você não precisa ficar informando toda hora, né? Existe um cadastro de credenciais que você consegue adicionar lá a conexão para aquele repositório. E aí, no caso, aqui vira uma caixinha de seleção. Então, eu só falo, eu quero me conectar usando uma credencial já pré-cadastrada. Isso é maravilhoso. Então, essa versão aqui do Portainer não tem essa funcionalidade, né? Então, é o refs headsmain e ele está dentro de apps /apache /docker compose. Beleza? Vamos fazer um deploy aqui. Opa, deu um erro. Não encontrou o arquivo. Eu não comitei, né? Eu só criei o arquivo aqui e não comitei. É bom comitar, né? Add app apache. Pronto, agora está comitado. Vamos voltar lá que agora tem que funcionar. Vamos fazer um deploy aqui novamente. Beleza, rodou aqui, né? Construiu. Vamos ver se o container está saudável. Tá rodando, tá rodando. Vamos ver aqui os logs do container, tá? Não consegui definir o nome do servidor, blá blá blá, tudo bem aqui. Mas lembra que a gente configurou ele para rodar na 8090, né? A porta ali, aqui ó, 8090. Então, se eu acessar esse IP aqui na 8090, 2.8090, beleza, caiu no index off aqui. Esse index off é a resposta padrão do Apache, né? Agora é o seguinte, o Apache ele tem várias versões, né? Ele tem aqui várias tags, a gente está rodando aquela 2.4, né? Tá lá no repositório. Mas tá vendo que essa versão ela tá meio hard-coded aqui, né? No repositório. Eu não gostaria de deixar ela hard-coded, não. Eu gostaria de poder rodar várias versões com o mesmo arquivo. Imagina, se eu quisesse rodar um Apache, sei lá, o 2.0, 2.1, 2.2, eu precisaria ter vários arquivos desse? Não faz muito sentido, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar essa versão por $app_version. O que esse app_version vai fazer? Ele vai virar uma variável, ok, de ambiente do meu dessa stack, tá? Vou salvar aqui, adjust app apache, comitar, beleza. Agora eu vou pegar esse app_version, vou lá no Portainer, lá na minha stack do Apache, e vou fazer o seguinte, tá vendo aqui que existe um environment variables? A gente vai adicionar essa variável aqui, ó, app_version 2.4, né? É a versão, acho que é uma das últimas que estava aqui, né? 2463, 2463. Posso rodar 2.4. Vou dar um save settings aqui e um pull e redeploy, ou seja, ele vai pegar aquela imagem, só que ele vai substituir e vai trocar o 2.4 lá no app_version, né? Então, se a gente acessar de novo, tá aqui.
192.168.151. E se a gente quiser falar assim, não, quero rodar agora a 2.4.63, eu quero forçar aquele 63 ali. Vou dar um save aqui, pull e redeploy, dar um update. O que vai acontecer? Agora vai demorar um pouquinho mais, porque a 2463 não existe a imagem, né? E se a gente olhar aqui nos images, olha aqui, ó, a gente tem uma imagem a 2.4, a 2.463. Quero rodar outra, Gilberto. Não quero saber de 2.4, eu quero pegar uma, sei lá, Alpine. Vou rodar essa Alpine aqui. Beleza, só vir na stack. Vou trocar aqui do Apache, trocar aqui a variável aqui, Alpine. Dá um save, pull e redeploy, update. Beleza, foi. Se eu acessar aqui, mesma resposta. E se a gente olhar agora nas imagens, aqui agora ele tem, ó, a 2.4, 2.463. Na verdade são duas tags para a mesma imagem, mas existe uma terceira imagem aqui que é o Alpine. Gilberto, eu quero rodar dois. O que eu faço agora? Eu quero rodar tanto a 2463, né, ou 2.4, quanto a Alpine. Quero rodar duas. Beleza, muito simples. Você pode criar duas stacks aqui do Apache. Então vamos vir nessa stack aqui. Consigo clonar ela? Não, né? Tudo bem, não tem problema não. Vamos criar uma segunda stack aqui. Então vamos fazer um Apache 2 do repositório. Vamos adicionar aqui. Vamos pegar lá o token. Aqui. Vamos botar o token aqui. O repositório, a URL é sempre aquela mesma ali. É sempre o refs main. Vou usar o apps barra Apache, o mesmo compose aqui, só que aí a gente vai usar outras variáveis aqui. Vou colocar um app version aqui e vamos rodar 2.4 nele, tá joia? Vai dar um erro, mas a gente já vai resolver esse erro também, ó. Vou dar um deploy na stack. Olha, ele deu um erro aqui, na verdade, é porque a porta 8090 já está em uso. O que a gente faz para resolver? Vamos vir aqui, ó, no Apache. Vamos fazer a 8090 ser uma variável também. app_port. Vamos salvar. Comitar aqui. add app_port. Vamos comitar. Beleza, comitado. Vamos vir agora aqui no portainer. Vamos criar mais uma variável. Então vai ser app_port. E aí a gente vai rodar esse agora na 8091, tá? Vamos dar um deploy. Beleza, só que aquela stack anterior lá, o Apache 1, ela não está passando ainda a porta, né? Lembra? Ela está usando, na verdade, uma versão em cache ali do Docker Compose. Vamos criar ela aqui, ó. Vamos criar aqui um app_port na 8090, né? Que é a correta. Vamos salvar, vamos fazer um pull e redeploy, atualizar aqui. Beleza, se a gente vier na lista de containers agora, a gente tem o Apache app1 e Apache 2 app1, sendo que um está rodando na 8090 e o outro na 8091. Se a gente acessar aqui, ó, 8090 está aqui, e se eu acessar agora 8091, está aqui também. São dois containers rodando aplicações separadas, aplicações web ali separadas, mas usando o mesmo compose. E a gente usou o poder das variáveis de ambiente aqui do portainer, né? Aquela environment variables. Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode ainda carregar um arquivo .env. O que seria esse arquivo .env? Eu posso vir aqui no meu repositório e criar um arquivinho aqui, um .env. Esse .env eu posso botar as minhas variáveis, né? Que é a forma que seria nesse formato aqui, né? No Advanced Mode ali. Então eu poderia colocar as minhas variáveis assim, nesse arquivo .env. Eu poderia ter o .env, o 1.env, o 2.env, 3.env. Para cada um desses grupos de variáveis eu poderia aplicar um .env diferente aqui, né? Tem até uma observação aqui falando que quando você está deployando via repositório, o stack.env, o arquivo, né? Ele tem que estar na mesma pastinha ali do Git repo, tá joia? E aí, se a gente voltar aqui nas imagens, né, do Docker, a gente vai ver que agora a 2.4 está em uso, né, a 2.443 aqui, e a Alpine está em uso. Se eu parar, por exemplo, o Apache 2 aqui, der um stop na stack, né, vamos parar ela aqui,
Beleza? Parou, a gente volta nas imagens, a gente vai ver que agora a 2.4 não está em uso mais, né? E a Alpine está em uso, porque ficou só uma stack ali rodando, né? Bom, beleza então, pessoal. Espero que isso aqui tenha trago bastante conhecimento para vocês das possibilidades, dos problemas de não utilizar versionamento, né? Porque agora a gente tem um repositório todo configurado aqui, com permissionamento no repositório. Bom, então imagina que você tem um time de DevOps, né? Esse time de DevOps ele pode mexer só na parte do repositório, configura lá no Portainer e o usuário só, no caso o dev, né, define ali qual tag e tudo mais. Aí você pode integrar isso via pipeline, via GitHub Actions aqui também, a gente consegue integrar ali. Aí o GitHub Actions chama o deploy do Portainer para falar assim, olha, vai rodar stack X com uma variável ABC aqui, alguma coisa assim, passando um app version ali 123, app version V1, V2 e por aí vai, né? São infinitas possibilidades, tá, pessoal? Espero ter agregado bastante conhecimento aí para vocês. Muito obrigado. Não esquece de utilizar o cupom da HostGear aqui embaixo, tá joia? Até a próxima e tchau!